Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, estamos aqui na sede da CBF, sorteio da Copa do Brasil aconteceu. Vasco terá o Operário de Ponta Grossa pela frente, primeiro jogo lá na casa do Operário, né? Fazendo o segundo jogo em São Januário. Mas o Marcelo Santana esteve por aqui e foi questionado sobre diversos assuntos. E a gente vai trazer, então, essa entrevista do Marcelo Santana para contar detalhes de Carille, né, de renovações, de pressão no Vasco da Gama e outras coisas mais. E vou te trazer também os jogos da Copa do Brasil. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e você sem dúvida vai nos ajudar demais a fazer vídeos maravilhosos por aqui, certo? Dá o joinha, dá o joinha. Depois da vinheta a gente chega, roda a vinheta! Pois é, gente, vamos lá, vamos de imediato trazer o Marcelo Santana, um homem do Vasco da Gama, como diriam os antigos, sem mais delongas, porque são muitos os assuntos e você vai assistir, vai tirar as suas conclusões. Com vocês, Marcelo Santana, após o sorteio da Copa do Brasil aqui na sede da CBF. Queria saber, a princípio, a expectativa da terceira fase da Copa do Brasil, decidir em casa em São Januário, e se dentro do planejamento do Vasco há uma possibilidade de um reforço de importância para a janela do meio do ano, dentro do planejamento esperado. Reforço, quem sabe, a nível Coutinho, Payet, que é cobrado pelo torcedor nesse momento. Vamos lá, o sorteio, a gente não tem muito o que discutir. O Operário é uma boa equipe, faz uma boa temporada, atual campeão paranaense. Agora o nosso desejo é fazer uma grande campanha nas Copas, a gente sempre tem pontuado isso. Ano passado o grupo mostrou a competitividade nesse tipo de torneio, a gente chegou até as semifinais. E a expectativa esse ano é fazer mais uma boa campanha. A gente tem a possibilidade de decidir nossa casa e vamos buscar fazer valer esse mando de campo decisivo em São Januário. Sobre reforços, tem alguma possibilidade para o meio do ano? A tendência é que a gente busque sim qualificação na janela de meio do ano. Agora, no momento apropriado, a gente se aprofunda nesse tema, mas o Vasco vai sim ter olhos bem atentos para a janela do meio do ano. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Como é que você vê esse momento, cara, do Carille, que vive uma pressão muito grande, o torcedor do Vasco vem cobrando bastante o desempenho dele. Como é que você vê isso internamente? Como é que está a situação dele? Tem algum risco de fato, como ele foi perguntado na coletiva, de acontecer de alguma demissão ou não? Como é que está a situação do Carille na percepção da diretoria e você representante da diretoria aqui? Não, o contexto do futebol brasileiro, a cultura é sempre de pressão. E nos clubes gigantes como o Vasco, essa pressão é sempre maior. A gente é avaliado jogo a jogo, torneio a torneio. O Fábio tem buscado implementar a sua linha de trabalho. Na partida de ontem, no meu modo de ver, o Vasco fez uma boa partida, fez uma partida segura. O placar de 1-0 a gente entende que não satisfaça ao torcedor cruzmaltino, mas a gente criou oportunidades. O Felipe teve uma cabeçada, o goleiro defende, a bola vai no travessão. O próprio Coutinho teve outra finalização no segundo tempo, o Payet teve oportunidade. Então foi uma partida que a gente criou e a gente sabe da necessidade de sempre corresponder a esse desejo do torcedor, que a gente possa fazer uma nova partida positiva contra o Sport, e tendo a torcida do nosso lado, a trajetória sempre vai ser mais fácil. A torcida do Vasco é gigantesca, nos apoia constantemente. Claro que tem as suas cobranças porque quer o resultado, o Vasco quer voltar a ser campeão, que não é desde 2016, e a gente tem que saber conviver com essa responsabilidade. Marcelo, sobre o Maracanã, teve toda aquela discussão do Pedrinho querer jogar todos os clássicos, se possível, em São Januário, e depois o acordo feito para que o Vasco jogasse com o Flamengo e Fluminense no Maracanã, e o jogo do Botafogo, o mando do Vasco, vendido para Brasília. Houve alguma contradição? A torcida ficou bastante chateada, demonstrou nas redes sociais um pouco de contradição, até dentro do Vasco, isso é, o planejamento da SAF, talvez de venda de mandos de campo, e o Pedrinho, presidente,
porta-voz principal do Vasco, desejando que os clássicos fossem mandados em São Januário. O nosso desejo, aí eu falo pela diretoria, é sempre jogar o máximo de jogos possíveis em São Januário. Existem algumas limitações legais, por exemplo, o BEP, ele mantém a sua postura de não permitir, especialmente clássicos contra Flamengo e Fluminense, no estádio de São Januário. E nesses últimos meses, essas últimas semanas, a diretoria do Vasco teve a oportunidade de conversar tanto com o Fluminense quanto contra o Flamengo. Eles reviram alguns pontos do acordo para a utilização do estádio do Maracanã. Tem situações comerciais que passam a ser mais vantajosas agora ao Vasco também, de poder mandar jogos dentro do Maracanã. O Vasco tem a possibilidade de realmente ser mandante quando desejar e não apenas quando for vontade de outros clubes. A gente tem nesse período de 25, 26 a possibilidade de ter 8 jogos dentro do Maracanã. Então eu acredito que é uma decisão importante também. Agora, se a gente tiver a possibilidade sempre de jogar em São Januário, isso será exercido o máximo de vezes possíveis. Agora, em determinados momentos, a gente tem que buscar um balanço também de um lado econômico para poder qualificar o elenco, para poder investir em infraestrutura. A gente tem que buscar esse equilíbrio, respeitando, repito, a tradição cruz-maltina. Marcelo, eu queria perguntar a respeito de elenco. Se o Vasco pretende reforçar o time ainda nesses próximas semanas ou se é só para o meio do ano, e também em relação a saídas, jogadores que não vêm sendo aproveitados, se tem algum tipo de negociação em curso para chegadas e saídas de atletas. O nosso foco de contratação é para a janela do meio do ano e saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação, digamos, ao mercado interno. Marcelo, desculpa ser repetitivo em relação ao tema Carille, é porque a gente percebe, além, é claro, da torcida, muitas notícias, né? Até de repórteres consagrados e tal, falando que o Vasco existe uma pressão no Carille e isso está sendo avaliado jogo a jogo. Eu gostaria de saber se de fato a diretoria avalia o trabalho do Carille jogo a jogo, ou seja, um tropeço contra o Sport poderia mudar a sua convicção de que o trabalho será bem feito, será mantido ou não. Existe um prazo, um planejamento dentro do desempenho, do resultado que ele está oferecendo. A diretoria está satisfeita com o trabalho dele? Olha, no Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Tem situações que você gosta de fazer um planejamento às vezes mais a médio e longo prazo, mas é a nossa cultura, a gente tem que saber conviver com isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, também tem essa pressão, o Fábio teve essa oportunidade também, tem a mesma pressão. E o Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida cruz-maltina tem uma expectativa grande de voltar a ser campeã. Desde 2016 o Vasco não ganha um título. Desde 2011 não ganha um título grande, um título nacional. Então a gente tem que saber conviver nesse contexto. Claro que tendo responsabilidade também com a capacidade de investimento para que a gente seja assertivo nas tomadas de decisão. E a gente prefere sempre trabalhar com esse equilíbrio. O fundamental para a gente, claro, está ao máximo em sinergia com a torcida, porque quando a torcida do Vasco apoia e empurra, ela é determinante dos resultados. Isso é muito notório na história do Vasco, nas grandes conquistas do Vasco, na própria história de São Januário, a mobilização da torcida, o que faz, o que transforma. Então o que a gente busca é transmitir essa competitividade ao torcedor cruz-maltino, esse respeito à camisa, para que a gente tenha esse respaldo de ser merecedor da confiança do torcedor. É o Fábio que busca isso, é o Marcelo Santana que busca isso, é o nosso presidente, que é a nossa liderança máxima, que tem uma história belíssima no clube. E a gente sabe essa responsabilidade, o Vasco não foge à cultura dos clubes brasileiros. Marcelo, deixa eu perguntar sobre o adversário da Copa do Brasil, atual campeão paranaense. O Vasco enfrentou nesses anos passados aí o time da Série B também, tem uma certa experiência, o clube já sabe, né, como é lá em Ponta Grossa. Tomara que o Alex Teixeira esteja tão feliz de novo quanto teve no último encontro, né? Foi 3-2, o Teixeira fez 2 gols ali no final, o segundo, se não me engano, já no finalzinho dos descontos até. O Operário tem feito um bom trabalho nos últimos anos. O doutor Álvaro, o doutor Júnior, junto com o executivo, o Batata, eles têm uma estabilidade de trabalho. É um clube que tem o apoio da sua cidade, de Ponta Grossa. E teve uma queda 2 anos atrás para uma Série C do Brasileiro, mas já voltaram de imediato, porque é um trabalho consolidado dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Em termos de logística, é uma logística positiva. Uma viagem do Rio para Curitiba é uma viagem próxima. Curitiba a Ponta Grossa deve dar 1h40, 1h50 mais ou menos ali de ônibus. O Bruno Pivetti,
É um treinador de 41 anos, um treinador que gosta do jogo posicional, gosta da posse de bola. A gente sabe a dificuldade que vai ter, como você citou, o atual campeão paranaense. A gente tem que ter respeito, mas a gente sabe também da responsabilidade que a gente tem de conseguir avançar de fase. O Operário naturalmente vai ter o mesmo desejo, mas o Vasco tem sim essa responsabilidade de buscar o avanço. A gente tem depositado uma expectativa bem positiva nas Copas esse ano e a gente espera ser merecedor desse avanço de fase na Copa do Brasil. Aí então o Marcelo Santana, um homem do Vasco da Gama, falando de vários assuntos. E agora é por sua conta. Deixe o seu nome, o nome da sua cidade. O seu comentário é super importante. Você gostou? Sentiu confiança? Sentiu firmeza? Qual a sua expectativa com relação ao futuro do Vasco da Gama? Na sequência tem o São Paulo, jogo que acontece sábado às 9 da noite em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Quero o seu comentário. Fica à vontade aí e peço também para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e assim você vai nos ajudar demais a fazer vídeos no nosso canal. É isso que eu te peço, é isso que eu te imploro até. Se inscreva, não paga rigorosamente nada e dá o joinha, porque o joinha é fundamental para a gente continuar trabalhando por aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, da sede da CBF, Wellington Campos.